Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente Enivaldo dos Anjos, povo de Guarapari e capixabas que nos assistem através da TV Alice. Eu sou daqueles que não gosto de fugir ao debate e muito menos colaborar para que as coisas que são colocadas na mídia, que cada um tem uma sua responsabilidade, a sua visão de fazer uma matéria. E na segunda-feira nós tivemos publicado pelo jornal A Gazeta 13 deputados são alvo da justiça no Estado. Uma matéria feita pela Letícia Gonçalves, que me ligou para que eu pudesse estar dando uma entrevista, e eu me coloquei de pronto para que nós pudéssemos, então, colaborar com a sua matéria. Mas ontem aqui, ao mesmo tempo, nós tivemos decepções. O deputado Cacau, ele repudiou a forma como foi colocado os seus processos. Em seguida, o deputado Enivaldo. E hoje, eu venho a esta tribuna também para poder não repudiar, mas ser contrário ao que foi colocado no jornal A Gazeta. Porque dos meus processos, de 7 processos, na vara, são processos penais, eu ganhei 5 processos, deputado Guerino. E outros 2 processos ainda estão em tramitação. Acontece que existe uma coisa na vida que é uma sabedoria. A gente nunca justifica, a gente converte. Mas a convenção, ela não afasta de forma nenhuma a possibilidade de você, às vezes, eliminar todo fator justificativo. Por quê? Porque, Padre Honório, quando o sono erra, o sono não tem que justificar e muito menos se converter. Por que eu estou falando isso? Eu não fui ser prefeito de Guarapari para brincar de administração pública. Não fui. O Estado do Espírito Santo sabe muito bem, doutor Éclos, o que aconteceu nos anos de 2007 e 2008. A perseguição política em Guarapari, promovida por 2 promotores. A indústria do processo. A indústria de processo. A Rua do Trabalho, que é uma rua muito conhecida em Guarapari, quando chovia, ela dava 1 metro de água. Eu tenho essas fotografias. E os comerciantes lançavam os anzóis como crítica
que estavam pescando e chamando a atenção do povo de Guarapari e dos políticos para aquela aberração, em função de nada ali era feito. Passavam-se anos, e os comerciantes tinham seus artigos em suas lojas, tá? Muitos deles comprometidos pelas cheias. Em 2006, eu tomei uma decisão em substituição ao ex-prefeito Antônio Gotardo de atacar a Rua do Trabalho dentro de um contexto de engenharia. Não fui lá, eu e Edson, fazer uma obra. Nós levamos engenheiro. E 2 meses depois, nós fizemos uma obra que depois não deu nem lâmina de água. Mas, por decisão da área de comunicação, foi enviado um convite, por ocasião da inauguração da Rua do Trabalho, com o nome lá, prefeito Edson Magalhães. Eu tive que responder processo de improbidade. Quer dizer, eu resolvi um problema em Guarapari sério e fui responder processo de improbidade. Para cada processo civil, eles fatiavam e faziam um processo penal. Olha a maldade. Depois, a unidade de pronto atendimento, ela teve um momento muito ruim no final de 2006, quando todos os médicos pediram demissão. Nós estávamos em alta temporada. Todos os médicos pediram demissão. E ali eu contratei de forma emergencial um médico para atender a população de Guarapari. Processo de improbidade administrativa. De novo, um processo na área civil, um processo na área penal. Então, acho que quando essa matéria ela é feita, ela tem que ser feita com outro olhar, com muita responsabilidade. Porque aqui não se trata de desvio de dinheiro, aqui não se trata de roubo. Aqui se trata de atitudes, de quem promove as políticas, tá, sociais, no âmbito, principalmente, da educação e da saúde. E por conta disso, o gestor público se submete a este tipo de humilhação. Depois eu vou dar a palavra ao deputado Freitas, só para o meu raciocínio. Porque, de fato, existe uma coisa que nós não podemos afastar. Existe uma coisa assim, muito importante. Existe o fato, existe a minha tese, existe a sua tese, existe a verdade. E para a verdade, eu levo a minha tese. E muitas medidas dessas, que foram tomadas em Guarapari, eu falei, eu faria tudo novamente em defesa do povo. Como que pode um prefeito responder um processo porque contratou um médico, não tinha médico nenhum na unidade de pronto atendimento para poder atender a população em pleno verão? Isso é um absurdo. Preste atenção, deputado Freitas. Eu queria que o deputado Enivaldo, que preside a mesa, me desse alguns minutos a mais, porque não dá para me falar de tudo, tá? É muito importante isso. Nos anos de 2012, 2013, olha o ano de 2012, tá? A vara dos feitos da Fazenda Pública de Guarapari, antes de 2012, passaram 2 juízes. E esses juízes conheciam esses processos.
E eu acho que por momentos eles entenderam que esses processos não eram processos para ter esse tipo de tratamento. Em 2012 chegou outro juiz à cidade. Nós tínhamos processo de execuções fiscais, aonde o município tem crédito com a Petrobras, com a própria Unimed, com empreiteiros de Guarapari, deputado Freitas, na ordem de quase de 40 milhões. Esses processos não foram analisados, processos de 20 e 30 anos. Sabe quais os processos que foram analisados? Os processos de impobridade administrativa do prefeito Edson Magalhães. Por quê? Porque na cabeça dos promotores, eles pensavam assim, eu jogo 20 processos lá, 30, e uma hora alguém vai ter que dar um, vai ter que dar dois, ou vai ter que dar tudo. Porque foi indústria do processo, porque naquela época eu estava sofrendo uma pressão política danada para não ser o prefeito de Guarapari por conta das minhas ações proativas na cidade, aonde que eu dei o resultado esperado à sociedade de Guarapari. Aí começou poder econômico e poder político. E felizmente eu ganhei a política em 2008 e assumi em 2009. Outros processos, como aquele que foi aprovado do governo do Estado ontem aqui, para contratação temporária para a escola de música, que nós aprovamos, é um direito do governo, ele está certo. Assim, deputado Bruno, eu também fiz em Guarapari. Nós aprovamos na Câmara para poder fazer contratações temporárias para a saúde até a realização do concurso público. Engraçado que de 2000, deputado Almir, 2009 a 2012, o único deputado que promoveu, o único prefeito que promoveu o concurso público em Guarapari foi a administração Edson Magalhães. Guarapari até hoje não fez concurso público, ou seja, está tudo bem na cidade, está tudo ótimo, os promotores são os mesmos que estão lá, aqueles que me perseguiram, e a cidade está a mil maravilhas. E não queria que eu fosse deputado, Bruno. Então não adianta, porque essa historinha, no debate político em 2008, nós tivemos lá, os meus concorrentes abrindo processo, e não adiantou nada, porque a população de Guarapari sabe que eu sou contra a corrupção e eu bato em corrupção, sou contra roubo. E o povo de Guarapari conhece muito bem a minha história. Então, concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Edson. E eu vim a parteá-lo, deputado, porque eu entendo como prestígio o deputado na tribuna ser aparteado e tendo o endosso da sua fala. E eu estou aqui para endossar a fala de Vossa Excelência, até pelo equilíbrio, pela tranquilidade com que Vossa Excelência está conduzindo esse tema. Quero lhe parabenizar, para ter essa aprovação que Vossa Excelência vem tendo com o munícipe, na grande maioria de Guarapari, não é um acaso. Eu tenho dito, desde que cheguei aqui na Assembleia Legislativa, um poder constituído do Estado do Espírito Santo, que para chegar aqui é preciso de ter popularidade, é preciso ter serviço prestado. Aqui não se chega por concurso público, o cargo e o mandato aqui não é vitalício, e é tão exposto o cargo de mandatário eletivo, e eu penso que era preciso repensar a posição da titularidade da promotoria e do judiciário das comarcas, porque o promotor e o juiz, ou promotora e juíza, é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa,
com as suas relações de família, de amizade, e com as suas vaidades, vontades, sujeito aos erros. Recentemente nós vimos aí o afastamento de um juiz, depois de longa data, porque esse juiz estava vinculando amizades, favores às sentenças. Doutor Juraci, quantas pessoas que podem ter sido vítimas de sentenças em função disso? Mas a titularidade faz com que o promotor e o juiz seja vitalício em um município, e de repente quem não é, de repente muitas vezes, quem não é do convívio, ou quem não é da boa amizade, pode pagar paga, e quanto que acontece isso no nosso país? Mas o mandato eletivo não é vitalício, é só para 4 anos, e às vezes a gente vira vítima nessas tantas ações de improbidade, e também vira vítima da imprensa, de uma matéria mal elaborada, de uma matéria sem muita base, e o único caminho, o único meio de ver reparado esse dano é na justiça, como votou agora recente o Supremo, analisando o direito autoral. O único caminho é a justiça, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. 1 minuto aqui para mim concluir meu pensamento. Muito obrigado. Eu voltarei a essa tribuna, se for necessário, para debater mais esse assunto e dizer, presidente Enivaldo dos Anjos, Vossa Excelência vai ouvir uma coisa aqui que os deputados vão ouvir, e a deputada Janete, uma coisa que eu nunca vi isso na minha vida. Além disso aí, deputado Freitas, cerca de 2.000 e poucas pessoas, que eu fiquei sabendo depois, fizeram um manifesto, um abaixo-assinado, para poder entregar isso à Corregedoria do Ministério Público. Quero fazer aqui uma defesa a muitos promotores, ao Procurador-Geral, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Lá tem doutor Darcy, doutor Massal, tanta gente boa, assim como os desembargadores que entenderam também que eu estava certo em meus processos. Mas eu quero dizer aqui, as pessoas humildes, porque eu não provoquei isso, quem provocou foi alguém da sociedade, as pessoas humildes que assinaram o abaixo-assinado, elas foram chamadas depois e processadas. Eu nunca vi isso na minha vida, que deu Estado de Direito. Parece que nós estamos na Venezuela, que história é essa? Isso é um desrespeito ao ser humano. Então essa é a minha indignação, essa é a minha justificativa, vou dizer assim, e quero dizer ao povo de Guarapari e ao povo capixaba, eu estou muito tranquilo com relação a tudo que aconteceu, e hora nenhuma vou baixar a cabeça não, porque eu sou filho de uma senhora chamada Armênia Jonésia Brasil Magalhães, de Djalma Garcia Magalhães, e sou de um seio de uma família ilibada de caráter. Eu não tenho irmão como desembargador, não tenho irmão no Ministério Público, não tenho irmão como delegado. Eu tenho Deus no coração e meu trabalho para o povo de Guarapari. Muito obrigado.